Saber ouvir é uma arte. Olá, aqui é o Hermelino Espíndola e esse é o canal Falando de Loja. Saber ouvir é uma arte. Aliás, ter o domínio de ouvir as pessoas é estratégico nos relacionamentos de uma maneira geral. Não é? Muitos conflitos surgem porque o outro não consegue ouvir, dar a devida atenção para o que o outro tem para falar. Né? Entre duas pessoas conversando, uma quer falar, a outra não deixa. Né? Aliás, eu confesso que eu mesmo, quando eu era jovem, adolescente, eu tinha esse defeito. Né? E de tantas pessoas me criticarem, eu acabei parando para pensar e notei que realmente eu interrompia as pessoas. Elas começavam a falar e eu não deixava elas terminarem de falar porque eu já sabia o que elas iam falar e interrompia e já dava a minha opinião. E isso irrita, é extremamente irritante você ir falar alguma coisa e a pessoa não deixar você falar. Não é verdade? Na relação entre cliente e vendedor, isso é fundamental, porque tudo que a gente não quer é que um cliente fique irritado com a gente. Não é? Então, saber ouvir é fundamental. Não é? Então, qual é a origem disso? Porque a gente pensa muito mais rápido do que fala. Não é? Existe um estudo que a gente deve dizer algo em torno de 120 a 150 palavras por minuto, a nossa capacidade, mas para ouvir algo em torno de 1000, enfim, existem alguns números por aí, mas não importa exatamente a quantidade. O que importa é que a gente usa menos palavras falando e muito mais palavras a gente tem a capacidade de ouvir. Como a pessoa fala, ela está dizendo ali, tem muito mais tempo para eu pensar. E aí eu posso escapar e já deduzir o que o outro está falando, penso na resposta e interrompo. E isso vai promover desconforto, vai promover irritação e especialmente a gente pode deduzir errado. Então, quanto mais se fala, mais você ouve, mais informação você recebe, informação de mais qualidade, você sabe exatamente o que a pessoa está pensando. Então, não interromper a pessoa é fundamental. Aliás, não é comum a pessoa procurar a gente e dizer assim, eu preciso conversar com você, eu queria conversar com você e tal. E aí você, ok, tudo bem, podemos conversar. E a pessoa fala, e você só ouve, pois é, tudo bem, Ou seja, você vai, na verdade, você deixa a pessoa fala, e no final ela fala, nossa, como foi bom falar com você, eu gosto tanto de falar com você e tal. Na verdade, só ela falou, não é? Então, quando a pessoa fala, ela se sente bem, ela se sente mais tranquila, ela acha que a comunicação foi legal e tal. Então, se isso a gente sabe que acontece, a gente como vendedores, nós como vendedores, líderes, tendo a atividade principal, o relacionamento, é fundamental a gente dominar a escuta ativa, não é? A gente ter o controle e saber ouvir naquela proporção de 2 orelhas e uma boca só, ouvir 2 vezes mais do que a gente fala. Até porque, quando você ouve, é impressionante como as pessoas se sentem bem, como elas comentam, elas gostam de contar histórias. Se a gente emprestar um pouco os ouvidos para os nossos clientes, para os nossos colegas, para as pessoas com quem a gente se relaciona, até na vida pessoal, pode ter certeza que as relações melhoram, a gente fica mais simpático, a gente fica mais agradável, mais querido, mais desejado. E isso é tudo de bom, especialmente na nossa atividade. Nós que dependemos de relacionamento com as pessoas, E o que a gente quer é que as pessoas gostem da gente, que se sintam bem com a gente, se sintam à vontade, confiem. E tudo isso ajuda essa construção do relacionamento mais sólido, um relacionamento mais simpático, mais empático. Ele é resultado muito de saber ouvir. Então, saber ouvir é uma arte e a gente deve ficar muito atento a isso. Presta atenção naquelas pessoas que interrompem a gente, tal como elas vivem conflitos, não é? E, ao mesmo tempo, aquelas que sabem ouvir, que têm tranquilidade, que deixam a pessoa completar o raciocínio, terminar o que ela ia falar somente para depois se manifestar, elas são vistas como mais simpáticas. Não é? Faça o teste você mesmo. Não é? Se você tem esse problema, ou esse defeito, ou esse mau hábito,
Procura se disciplinar, prestar atenção, que você vai ver como melhora, como os resultados são positivos. E isso também influencia nos nossos resultados de venda. Não é? É como eu costumo dizer, você tem áreas de conhecimento, mas você tem uma de comportamento. Não adianta você ser um expert em técnicas de vendas, em produtos, etc. e tal, mas não consegue ouvir adequadamente as pessoas. E isso vai influenciar negativamente. Então presta atenção nisso. Saber ouvir é uma arte. Beleza? Te vejo por aí então. Um grande abraço.